Oi, neste vídeo eu vou te mostrar 3 formas para você chegar em Londres. Se você está planejando a sua viagem para Londres, provavelmente você deve estar na dúvida de qual a melhor maneira para chegar em Londres. Eu vou te mostrar 3 formas que foram as que a gente chegou em Londres e você pode se basear mais ou menos nas nossas experiências e ver qual a melhor forma se encaixa no seu perfil de viajante. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e minha mãe compartilhamos com vocês as nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Bom, durante nosso mochilão por 13 países, por quase 3 meses na Europa, a gente voltou para Londres durante 3 vezes. Essas 3 vezes a gente entrou de maneiras diferentes. A gente chegou em Londres de trem, de avião e de ônibus. Como que foi feito esse trajeto? A primeira forma, a gente chegou de trem saindo da Bélgica e a gente fez o trajeto com aquele trem que passa embaixo da água, sabe? O trem da Eurostar. Foi super tranquilo, super seguro. Demorou cerca de 2 horas saindo de Bruxelas até Londres. Esse aqui é o banheiro do trem. Não tá super limpo, mas acho que dá pra usar. Tem essa pia, o espelho, um lugar pra pendurar coisas e um aviso de... E a pontualidade, ela é excelente. Esse trem, ele faz uma parada em Lille. Pelo menos a viagem que a gente fez uma parada em Lille, na França. Então, se você estiver viajando pelo norte da França, você consegue pegar esse trem ainda em Lille. Quanto custou? O trecho de ida saindo de Bruxelas para Londres custou cerca de R$ 850 para nós duas nesse trecho de ida. Eu comprei diretamente no site da Eurostar, porque quando eu estava fazendo as pesquisas dessa passagem, eu usei o site da Omio, que foi basicamente onde eu fiz as pesquisas de transporte nessa nossa viagem na Europa. Eu até achei esse trajeto de trem pelo site da Omio, mas estava dando uma diferença de valor e como a gente não é rica nem nada, eu preferi pagar mais barato diretamente no site da Eurostar. Super tranquilo. Como foi feito esse pagamento? Bom, no site da Eurostar, eu escolhi pagar diretamente com o nosso cartão da Wise, porque basicamente é o cartão que a gente usa nas nossas viagens, a gente usa até quando a gente está em casa, então é o nosso cartão do dia a dia. E foi com ele que eu fiz essa compra. Só você digitar o seu cartão virtual da Wise mesmo e fazer o pagamento. Mas se você estiver comprando lá no site da Omio, dá para você pagar com PayPal. Então você vai ter o seu cartão cadastrado lá na sua carteira do PayPal e você faz o pagamento. Como funciona a imigração para quem faz esse trajeto de trem? É uma imigração mais tranquila do que dizem quando você entra em Londres de avião. Como a gente viaja em família, mãe e filha, a gente sempre passa juntas na imigração. A oficial perguntou para mim aonde a gente ia ficar, se eu sabia o nosso endereço, quantos dias a gente pretendia ficar, o que a gente ia fazer, para onde que a gente ia depois. Respondi tudo isso, falei o nosso endereço, mostrei a comprovação de hospedagem do Airbnb. Tem vídeo aqui no canal mostrando as nossas 3 acomodações em Londres e mostrei a nossa passagem de saída de volta para a Bélgica. A atendente de imigração, ela falou no inglês claro e no inglês limpo, que foi possível entender assim normalmente. Por mais que eu tenha um bom nível de inglês, nessas horas eu fico meio ansiosa e acabo ficando nervosa e talvez poderia não entender direito o que ela estivesse falando. Eu tava bem preocupada com isso, mas foi tranquilo. Foi dado esse carimbo de entrada, ó. Ele tem um símbolo do trem, tá vendo? E esse B de Bélgica. Depois que você passa na imigração, você segue pro salão de embarque. Lá na estação de Bruxelas tem uma sala VIP para quem fez a compra dos assentos da classe executiva. Não foi o nosso caso, porque a gente estava querendo viajar para Londres, mas não precisava ser assim, tipo, eram só 2 horas. A gente fez a compra dos bilhetes comuns e a gente sentou na parte das pessoas comuns, dos bilhetes comuns, mas tem onde você comprar comida, tem onde você tomar água, tem banheiros, então. E até uma dica, se você estiver saindo de Bruxelas para Londres, quiser usar o banheiro, se você conseguir segurar, é uma boa ideia você economizar dinheiro e fazer o que você tem que fazer lá dentro do salão da Eurostar, porque daí o banheiro ele é de graça, e lá fora na estação de trem esse banheiro ele é pago. Mas aí, se não se incomodar de pagar para usar o banheiro, fica a seu critério. É só uma dica. A segunda forma que a gente entrou em Londres
Nessa segunda vez, a gente estava lá em Montenegro, lá em Podgorica, e a gente estava numa situação em que a gente queria sair de lá o mais rápido possível, porque não foi uma boa experiência de viagem para nós, viajar pela região dos Balcãs, que foi entre Albânia e Montenegro. Eu tinha ideia de viajar por outros países ainda também, mas a nossa recepção nessa região não foi nada positiva, então eu acabei comprando uma passagem bem em cima da hora, bem mais cara do que o normal para Londres, porque era a passagem mais barata que tinha saindo de Montenegro e para um país que a gente queria muito voltar. Então a gente acabou voltando para Londres e dessa vez a gente foi de avião, a famosa companhia aérea da Ryanair, onde você paga tudo que não seja além do bilhete aéreo. Então a gente teve que pagar as nossas mochilas, que a gente estava viajando com mochilas de até 40 litros, que são dentro das medidas de bagagem de mão. Então a gente teve que pagar essas mochilas e o valor total das nossas passagens, só o trecho de ida de Montenegro para Londres, foi de R$ 1.300 para nós duas. Não é um valor muito caro, mas também não é dentro do padrão que se paga para viajar dentro da Europa. Mas considerando que foi uma compra em cima da hora, eu acho que foi assim um valor legal. Essa viagem saindo de Montenegro, que até na saída desse país deu uma dor de cabeça pra gente, mas isso é papo para um outro vídeo. Esse voo de Montenegro para Londres demorou umas 3 horas, foi um voo super tranquilo, sem turbulência, sem serviço de bordo também, porque companhia low cost não serve serviço de bordo. Fome durante os voos, leva um lanchinho com você que tá tudo liberado. A nossa imigração na chegada de Londres, ela foi demorada, porque o aeroporto estava lotado, 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 lotado. A gente esperou bastante naquele dia, mas sabe quando você tá passando por uma situação e você nem se importa mais das outras coisas e você só quer chegar numa zona de conforto, numa situação onde você se sente segura? Então a gente nem ligou. Foram perguntadas basicamente as mesmas coisas da primeira imigração, só que dessa vez o oficial perguntou se a gente já tinha estado em Londres. Eu falei que sim. Ele perguntou por que a gente estava voltando num período de um mês. Daí eu expliquei que a gente gostou muito do país e que da primeira vez não deu tempo pra gente ver tudo que a gente queria ver. Ele questionou onde a gente ia ficar, quanto tempo a gente ia ficar, basicamente as mesmas outras coisas. E ele ficou na dúvida na foto do meu passaporte, porque aqui no passaporte eu tô com um cabelo diferente, naquele momento eu tava com um cabelo diferente do que eu tô agora, mas ele viu meu rosto, viu que era eu mesma e deu tudo certo. E um fato interessante da nossa chegada em Londres aquele dia no aeroporto foi que Londres estava sobre alerta máximo de segurança. Então, assim que a gente desceu do avião, caminhou um pouco pelo corredor, uma policial já abordou a gente e eu fiquei pensando, ai, não vou nem me deixar entrar. Mas não, ela explicou pra gente a situação que a cidade estava, explicou o que a gente podia fazer numa situação de emergência, falou os números de telefone que a gente podia ligar e deu boas-vindas. Basicamente foi isso. Ela deu um susto e foi embora. Mas aí a gente seguiu pra imigração e foi do jeito que eu expliquei pra vocês. E pra sair do aeroporto Stansted, que foi onde a gente chegou, que é o aeroporto das companhias de baixo custo, a gente saiu da imigração, aí tem assim o posto da imigração, aí atrás tem a esteira das bagagens, pra quem despacha bagagem. Aí a gente caminhou à direita, seguiu no corredor e desceu a rampa. Porque lá pra baixo tem um terminal de ônibus, tanto ônibus que circula ali na região, que vai para os bairros ali próximos, e uns ônibus no formato executivo, no estilo viagem, que saem dali do aeroporto e vão para o centro de Londres. Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu já tinha comprado essas passagens, mas dá para comprar ali no momento do embarque no ônibus. Mas como eu achei que o agente da imigração poderia me perguntar como que eu ia sair do aeroporto, eu preferia já ter as passagens. Se você está planejando uma viagem e não sabe direito quais os tópicos abordar, eu fiz um material com 10 passos para sua viagem dos sonhos, totalmente gratuito. Nele eu coloquei os tópicos que eu sigo para planejar as nossas viagens, porque eu sou uma pessoa ansiosa que pensa em várias coisas e se eu não tenho um roteiro certo para seguir, eu acabo me perdendo e demorando muito mais tempo para planejar as nossas viagens. Então, se você está em dúvida em quais tópicos você tem que abordar ou nunca planejou uma viagem por conta própria, eu vou deixar aqui na descrição
E vou deixar um QR Code aqui na tela para você baixar o e-book e planejar mais e mais viagens por conta própria e se livrar das agências de viagem. A terceira forma que a gente fez para chegar em Londres, ela foi super simples e não teve imigração porque a gente estava dentro do Reino Unido. Então, quando você viaja dentro do território do Reino Unido, não se tem imigração. A gente estava no país de Gales, que é super próximo e é um ótimo destino para você fazer um bate-volta ou pernoitar, que foi o nosso caso. Eu comprei as passagens saindo de Cardiff, no país de Gales, para Londres pelo site da Omio, mas foram passagens da Flixbus. Então você pode comprar diretamente no site da Flixbus. Mas naquele momento eu preferi comprar no site da Omio pela forma de pagamento, que estava saindo mais barato, então eu comprei pelo site da Omio. Essa viagem ela é curtinha, no ônibus padrão, que tem banheiro, não faz parada e você pode levar sua bagagem. E a gente não pagou assento, porque viagem de ônibus super rápido, mas a gente conseguiu sentar junto. Então é um adendo positivo. E o ônibus ele chegou na rodoviária de Londres, na Victoria Cold Station, que está bem pertinho do metrô, de mesmo nome, e também tem estação de trem. Então, a conexão para você chegar na sua acomodação, para você chegar na rodoviária, é super tranquila. Então, as nossas experiências de entrada em Londres, elas foram super tranquilas. Elas foram dentro do esperado. E como nessa viagem, eu acabei levando uma pasta sanfonada que eu separei por destinos. Então, eu coloquei a documentação que eu precisava entrar em cada país, eu coloquei em cada setor da pasta. Então, quando me perguntavam as coisas na imigração, eu tinha tudo em mãos e eu podia responder. Quando a gente foi adicionando países que ainda não estavam planejados, eu tinha tudo no celular e apresentava no celular e foi permitido. A gente não teve problemas com isso até agora. E mesmo eu tendo passado por várias imigrações, eu sempre fico nervosa nessas situações, porque eu fico pensando que a minha viagem vai terminar ali naquele momento. Todo aquele dinheiro que eu investi pagando as coisas e tal, eu ia perder. Mas eu tô tentando pensar positivo nessas situações pra não ficar tão ansiosa e não ficar tão pessimista. E até o momento tem dado um pouco mais certo. E eu te falei que os oficiais eles falam devagar e no inglês limpo. Então, se o seu nível de inglês ele não é mais avançado, você vai conseguir entender. Claro que se você não fala nenhuma palavra em inglês, é interessante você treinar as perguntas mais comuns que são feitas na imigração e treinar suas respostas para não ter problema. Também é legal você já levar escrito e explicar que você não fala inglês. Não sei como seria nessa situação, mas esteja preparado, leve as coisas que são mais exigidas e fica tranquilo que se você estiver indo pelo propósito correto e passar sem pressão, você vai ser permitido de entrar no país para turistar. E como a gente sempre viaja em família, nós duas, família, mãe e filha, a gente passa na imigração juntas. Então, se você estiver viajando em família, você também vai passar na imigração juntos. Teve um caso na imigração lá em Cancún, que tinha uma família na nossa frente, eles tinham acho que umas 7, 8 pessoas e passou todo mundo junto. Só uma pessoa dessa família falou, entregou todos os passaportes e eles foram convidados a entrar no país. Se você estiver viajando em família, também você pode fazer a mesma coisa. Então, se você quer começar a planejar as suas viagens por conta própria e viajar mais e mais e mais, eu fiz um material gratuito, um e-book de 10 passos para a sua viagem dos sonhos. Eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar o QR Code aqui para você baixar. Ele é de graça. E são 10 passos para você seguir, para você basear a sua viagem, principalmente se você está acostumado a viajar com pacotes de viagens montados por agências de viagem. É interessante você ter uma base para planejar as suas próprias viagens. E eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Conta nos comentários como foi a sua experiência de migração em Londres, ou se você está planejando ainda a sua viagem. E até o próximo vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima.